Tudo bem, querido? Tudo bem, amado? Que privilégio. Tô aqui lendo um pouquinho, tá muito gostoso. Privilégio poder ter você aqui conosco. Que benção. Você tá bem? Estou bem, apóstolo, graças a Deus. Melhor agora. Nada. Tô dando um cheirinho aqui no papai, como diz o Bertelli. Tô Sim. dando um cheirinho no papai. E calabas e andarabas. Oh, Que benção. como é bom o Espírito Santo. Tá gostoso. Quando começou essa pandemia, o Espírito Santo falou comigo, apóstolo, que as portas estavam fechadas, mas as janelas estavam abertas. Porta É, de idade, mas janela fala de conexão. janela é isso aí, cara. Libera na conexão, nas janelas. É verdade. A janela é Daniel em Babilônia, né? Uma janela aberta. O profético fala de janela, né? Libera aí, apóstolo. A Bíblia fala que os profetas, quando fala de janelas na Bíblia, está falando ao profético, né? Paulo diz assim, ó, foi-me aberta uma porta. Porta fala de apostólica, é ação. E a janela fala do Espírito, né? Daniel abriu uma janela, Ezequiel, ou melhor, Eliseu, quando o rei Jeoás foi visitar ele abriu uma janela e mandou o rei lançar as flechas. A janela sempre aponta para algo profético. Foi o que Noé fez na arca. Primeiro ele abriu uma janela e soltou a pomba, né? Sim. A janela está sempre apontando para algo profético, algo que está por vir. Então, eu vejo nesses dias que Deus está fazendo isso mesmo, abrindo janelas sobre nós, para que algo do Senhor a gente possa entender algo do Senhor, né? Nós estamos vivendo nesse tempo de entendimento, né? De procurar entender o que Deus tem procurado nesses dias, né? Nós precisamos tirar os olhos de Brasília, tirar os olhos dos governos, tirar os Epa. olhos dos prefeitos e colocar os olhos no Senhor, né? Nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos do alto, né? Nós não somos progressistas e nem conservadores, nós trabalhamos nos princípios de Deus, né? Exatamente, apóstolo. E interessante que a janela você só abre do lado de dentro, né? A porta você abre do lado de fora e do lado de dentro, mas a janela só se abre do lado de dentro. E o Senhor falou, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então é tempo da gente estar conectado com o céu, né? Nós temos relacionamento na horizontal, né? E na vertical. E nós temos relacionamento na terra, e uma conexão no céu. E voltar os nossos olhos para o Senhor. Ali o Isaías, o profeta, disse que no momento de perda, no momento que o rei morreu, perdeu-se o governo ali da nação, ele viu alguém assentado no trono. Então, enquanto muitos estão olhando ali para aquele que está lá na cadeira, para aquele que está lá no governo, é lógico que nós temos que orar pelas autoridades, você fala muito sobre isso. Claro, Nós sabemos é necessário, né? que não perdeu o controle. Eu estava lendo aqui um texto, quando Josué, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Josué capítulo 5 e o versículo 13. Josué 5:13. Olha que tremendo aí. Aqui. Josué 5:13 diz assim, ó, ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou, tu estás conosco ou tu és um dos nossos inimigos? Respondeu ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou, o que diz o meu senhor ao seu servo? Ou seja, Josué está na entrada de Jericó. Eles iam guerrear com Jericó. Israel e Jericó iam guerrear. E Josué pergunta, tu estás conosco ou tu estás contra nós? De que lado tu estás? Ele perguntou assim, não, eu não tenho lado não, eu estou acima disso tudo. Aí Josué entende que é uma diretiva do céu. Ele se prostra e diz, o que é que está dizendo o meu Senhor? Então assim, ó, hoje nós vivemos numa geração que a gente parece que tem que ter um lado, né? As pessoas tá sempre perguntando de que lado você é. Você é pentecostal ou você é tradicional?
você é do fogo ou você é das escrituras? Você é da direita ou você é da esquerda? Você é do vale ou você é do monte? As pessoas estão sempre perguntando. Parece que você tem que estar sempre escolhendo um lado, né? E quem serve a Deus, ele só tem um lado, né? É o lado de dentro, é o lado da eternidade. Nós não estamos aqui para melhorar o Adão caído. Nós estamos aqui para manifestar o Cristo ressuscitado, né? O Cristo ressuscitado é que importa. Então, nós não temos lado. O nosso lado é os princípios de Deus. Então, as pessoas estão sempre perguntando, de que lado você está? Eu disse, peraí, mas por que eu preciso ter um lado? Quem falou que eu preciso ter um lado? Você apoia quem? Quem você apoia? Eu apoio os princípios de Deus. Eu apoio os princípios de Deus, porque a morte e a vida estão no poder do Senhor. Então, de que lado você está? Eu estou do lado, como esse anjo respondeu aqui para... Ele respondeu aqui para Josué. Josué perguntou, quando viu ele com a espada na mão, perguntou assim, de que lado você está? Você está do nosso lado ou está do lado de Jericó? Você é amigo ou inimigo? Ele disse, não, eu não estou de lado nenhum, eu estou de cima, eu vim de cima, eu não tenho lado. Eu estou vindo de cima, né? Então, essa palavra ela fala muito comigo, porque realmente é isso que eu creio. Eu creio nesse tempo aqui. Eu creio no tempo que nós não precisamos parar de falar de A, de B, parar de falar de pandemia, parar de falar de o presidente falou isso, o Lula foi solto, o outro não sei o quê, e a gente tem que focar na eternidade. O que nós vivemos é muito maior do que isso tudo. De um lado tem progressista, do outro lado tem conservador, mas nós, igreja, nós vivemos os princípios de Deus, né? O propósito de Deus é maior do que tudo isso. E nós precisamos entrar na condição de Deus. Por isso que quando Josué percebeu que ele veio do céu, Josué se prostrou e disse, o que está dizendo, meu Senhor? Ou seja, eu quero ouvir o que Deus tem para nós. Nós somos do reino. Isso não é neutralidade. Isso não é imparcialidade. É um lugar em Deus, né? A gente não é negacionista. A gente está vendo o que está acontecendo. Nós não somos negacionistas. A gente sabe o que está acontecendo. Mas nós não podemos ser levados a escolher um lado, porque o nosso lado é o céu. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Não é verdade? A minha escolha é Jesus. A minha escolha é o eterno. A divisão, ela enfraquece. A divisão, ela sempre é uma estratégia de Satanás, para dividir a igreja nesses dois ambientes. A igreja, eu vejo a igreja, um pouco da igreja na direita, um pouco da igreja na esquerda, e a minha pergunta é, quem está representando a Cristo? Lucas capítulo 3 diz assim, ó, César era imperador, Pôncio Pilatos era governador, Herodes era tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da Etureia, Anás e Caifás eram sumo sacerdote, mas veio a palavra a João Batista no deserto. Deus estava dizendo o seguinte, ó, tem o imperador, tem o governador, tem o prefeito, tem a religião, tem tudo, mas a palavra veio a João Batista no deserto. Lucas capítulo 3 não está falando de César, não está falando de governo, está falando de uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama. E aí João Batista começou a pregar. João Batista começou a pregar o arrependimento. João Batista começou a falar de arrependimento. Por 400 anos, a palavra de arrependimento não era ministrada. De Malaquias a Mateus, não tinha arrependimento. Não tinha nuvem de arrependimento. Quando o povo começou a perceber que João Batista estava falando algo do céu, o povo começou a perguntar, o que eu faço? Vou fazer o quê? O que a gente faz? Faz um ato profético? Enfia uma estaca aqui? Vamos ungir com óleo? João Batista disse não. Ele disse assim, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aleluia! O evangelho é prático, o evangelho é vida com Deus, o evangelho é vida diária.
o evangelho é cotidiano. Aí o soldado perguntou, e eu, João, o que é que eu faço? Ele diz, você que é soldado, não abuse da sua autoridade. E o cobrador de imposto perguntou, e eu, o que é que eu faço? Ele disse, você não cobre além da conta, não cobre além da medida, seja justo. Então Deus, nesses dias agora, está posicionando um povo que vai olhar para o céu, né? Um povo que tem a fé, a esperança e o amor. O que é a fé? A fé é o fundamento do passado, o fundamento desde a cruz. Nós estamos firmados na cruz, na fé. O que é a esperança? É aquilo que olha para o futuro. E o que é o amor? O amor é o combustível que liga o passado e o futuro para você viver hoje, né? A fé, a esperança e o amor. Paulo diz em 1 Coríntios. Então, nós precisamos de uma urgência, de uma responsabilidade urgente. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de gerar arrependimento onde nós estamos. Eu fico doido de falar disso. Então, fala uma coisa. Se você comparar a Grécia com Israel, por exemplo, o centro da Grécia era o fórum, onde os homens decidiam o futuro do povo, mas o centro de Jerusalém era um templo, onde a presença de Deus é que conduzia o seu povo. Então, veja bem, o que é que você vai fazer? Você vai deixar que homens dirijam o seu coração ou você vai andar na presença de Deus para que a presença de Deus reine na sua vida e você seja conduzido pelo Espírito? Nós não podemos nós não podemos criar uma proteção que substitua a proteção de Deus na nossa vida. Nós não podemos colocar a esperança numa vacina. A nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus está unindo o seu povo. Deus está unindo o seu povo. Agora o Senhor está unindo, as pessoas querem Deus, as pessoas elas estão buscando a presença de Deus. Eu acredito, meu irmão. Desculpa falar demais, eu falo demais mesmo, porque eu fico doido com essa palavra. Entrou aqui, a gente, veja só, não sei se você está sabendo, nós estamos aqui num decreto do governador. Aqui, o estado de Minas Gerais tem mais de 21 milhões de habitantes, são mais de 820 municípios. E nós tivemos que fazer o culto online hoje por conta desse decreto, mas os céus estão abertos. E nós entramos no YouTube, pelo canal do YouTube da igreja, para fazer o culto online. Tentamos 2 vezes, caiu o nosso link. Eu falei, Espírito Santo, o que eu faço agora? Já era para ter entrado às 8 horas, já era 8h40, falou, entra no Instagram. Eu entrei, e aí Deus colocou você aqui, porque está muito forte a presença aqui, está muito forte. E quando você falava, sabe o que Deus falava comigo, apóstolo Luiz? Sobre a intercessão de Jesus por nós. Exatamente. Eu oro não só por esses que o Senhor tem me dado, Pai, mas por aqueles que virão a crer no meu nome. E a oração do Pai, sabe qual foi? Que nós estivéssemos no mundo, mas que nós não fôssemos contaminados por esse mundo. O contaminar, nós estamos falando também dessa doença, dessa pandemia, nós não somos agente de contaminação. Eu contamino quando eu sou contaminado pelo sistema desse mundo. Mas eu sou sal da terra, eu coloco tempero, eu faço a diferença quando eu sou contagiado pela presença de Deus. Jesus intercedeu por nós, para que nós fôssemos contagiadores, mas não contaminadores. Amém. Você só uma resposta para o mundo quando você não tem um fundamento nele. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Exatamente. Antes do mundo ter sido fundamentado, não tem nenhum fundamento do mundo em mim. Porque antes a pedra fundamental do mundo, ele já tinha fundamentado nós nele. Isso é tremendo. Então eu só posso ser resposta para um mundo na qual eu não tenho o fundamento dele em mim. Aleluia. Você só pode ser bênção numa coisa se você já venceu ela. É isso aí. Então é o seguinte, pensando também em Mateus 13, Mateus 16, se eu olho para Mateus 16, versículo 18, quando Jesus chama Pedro de pedra de esquina, Jesus diz assim, ó, Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí logo no versículo 23, Jesus diz assim, ó, Pedro, para trás de mim, Satanás, tu me serve de pedra de tropeço. Aí eu pergunto assim, ó,
Pedro foi eleito por Jesus uma pedra de esquina, uma pedra de edificação. 10 minutos depois, Jesus chama ele de pedra de tropeço. Uma pedra, né? Uma pedra que é para ser pedra de fundamento, ela se torna uma pedra de tropeço. Deus, essa então, não tinha... as minhas escolhas definem se eu vou ser uma pedra de tropeço ou se eu vou ser uma pedra de fundamento para alguém. As minhas escolhas é que definem se eu vou ser uma pedra eleita por Jesus porque não existe neutralidade nas suas ações. Ou é Deus que usa o seu sacerdócio, ou é o diabo. Então não existe neutralidade. Não existe meia benção. Ninguém é meia boca, meia benção. Ou eu sou uma benção ou eu não sou. Ou eu sou alguém que Deus pode usar, ou eu sou alguém que o diabo vai se aproveitar disso. Então, uma pedra intransponível para uma pessoa pessimista, ela pode ser uma pedra de fundamento para aquele que é alpinista. Então, tipo assim, o pessimista, ele está sempre praguejando, sempre negando, né? Agora, o otimista não. O otimista, ele está sempre olhando para frente, sempre buscando Jesus. Então, nós precisamos entender que os dias que nós vivemos, tem dias que é dias bons. Tem dia que você não acorda aí, não é um dia bom, né? Os dias bons são dias de alegria, dias de celebrar. E os dias maus são dias de experiência, dias de você ter experiências com Deus. Dias de você viver suas experiências com Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Glorifico a Deus pelo seu coração, de você tá aí, né? Você que está andando com o pastor Bertelli, debaixo dessa graça, desse manto profético. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, do homem de Deus que você tem se tornado a cada dia e as palavras que você tem liberado, né? E é isso aí, meu irmão. Para todos nós, para me encerrar, se você anda longe de Deus, você vai enjoar do maná. Mas se você anda perto de Deus, o maná que cai diariamente na sua vida é o maná que você vai usar poderosamente para viver o tempo de Deus para sua casa. Eu louvo a Deus pela sua vida, Issachar. Beijo no teu coração. Foi um prazer. Obrigado por me chamar aqui. Né? Eu estava aqui lendo, vou voltar para minhas leituras aqui. Estou preparando a live de amanhã. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Um prazer, viu? Obrigado, apóstolo. Obrigado pelo presente ter entrado aqui. Você é uma referência para nós. Respeitamos o que você carrega. Respeitamos você como uma voz do Senhor nessa nação. Sabemos da sua dedicação, do seu esforço, né? E aquilo que eu te falei pessoalmente, permaneça, não desista, porque a decisão de você permanecer vai sustentar muitos. Eu muitos anos atrás, né, fui sustentado lá naquele sítio, quando não tinha internet, como eu te falei, pelo um DVD. Eu colocava aquele DVD do apóstolo Luiz Hermínio e assistia, e aquilo me alimentava. Quando eu pensava em desistir, naquela época, né, sendo restaurado, curado ali, pela que eu passei na denominação, aquela palavra me sustentou ali muito tempo. Então, por você desistir. Oi? Que benção, meu irmão. Fico feliz. Sim. O apóstolo Judá Bertelli sabe disso, eu testemunhei isso para ele. E então nós temos uma grande alegria de poder caminhar junto nessa aliança, juntos. Confiamos muito naquilo que você carrega, no Mevan. Ficamos felizes do apóstolo Bertelli caminhando ao teu lado. Ele te ama muito, sempre fala de você com profundo respeito. É um dos melhores amigos que eu tenho. É precioso homem de Deus. Nossa amizade é de muitos anos, né? Longas datas, e nós nos conhecemos desde a época que ninguém tinha nada para dar para o outro. A gente era dois homens só querendo fazer a vontade de Deus e servir a nossa nação, né? E foi um encontro assim sobrenatural. A nossa amizade, ela é firmada na cruz e é firmada no altar do Senhor. Amém? Sem ervas. Apóstolo, vou deixar você aí meditar na palavra. Amém, querido. Deus te abençoe. Nos abençoar também com uma oração para todos que estão aqui. Deus, eu declaro em nome de Jesus Cristo sobre as vossas vidas. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está ligado conosco nessa live. Essa live que foi feita aqui, criada aqui agora.
Nós queremos louvar o Senhor pela sua vida e declarar uma saúde divina sobre você. Uma saúde poderosa sobre você. Nós declaramos sobre a sua vida um tempo sobrenatural de glória, de poder e de honra. Nós declaramos sobre a sua vida que os melhores anos da sua vida estejam por vir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te dê longevidade para ver a prosperidade dos filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração, em nome de Jesus. Amém. Te amo, apóstolo. Obrigado. Boa noite. Deus, querido. Beijo.